bem, então, pessoal, chegada a hora, a gente começa a nossa aulinha. Bom dia a todo mundo, né? Espero que estejam todos muito bem, né, neste dia. Começar a nossa aulinha de matemática, dando continuidade à nossa aula anterior aí de matemática financeira. Nós estávamos falando de juros simples, né? Nós terminamos a última aula em juros simples. Pessoal, então, continuando, né? Eu estava dizendo, eu já preparei aqueles três exercícios que um colega de vocês aí me disse na aula passada que não tinha resposta. Eu não tinha percebido, tá? Eu já coloquei lá, já atualizei o gabarito das questões lá no Moodle, tá? Então vocês vão ver que eu já vou colocar mais coisas lá, né? Na verdade, eu já coloquei ontem à noite, tá? Deixei lá disponível para vocês já uma parte da aula de hoje, né? Dependendo de até onde a gente andar com o conteúdo hoje, eu libero mais coisa lá no Moodle lá, tá? Eu vou botar mais alguns vídeos, etc. Então vocês sabem muito bem, acredito eu, que na outra semana nós já teremos uma avaliação, né? Tá? Se não me engano, é num sábado de manhã, certo? Que já está meio programado. Então a gente tem que ter conteúdo até lá, certo? Então vamos andando aí que o negócio vai dar certo, tá? Aos pouquinho vai dar certo. Certinho, pessoal. Então, sem mais milongas, né? O pessoal tá se espreguiçando ainda, né? Né, João Pedro? 7h30 da manhã aí é brabo. É complicado, né? Mas faz parte, né? Bora lá então. Então, deixa eu abrir aqui o conteúdo. Primeiro eu tenho que botar transmitir, pera aí. Vou colocar transmitir a tela aqui para vocês. Ok, pessoal, já estão enxergando aí? Sim. Oh, show de bola. Então, beleza. Pessoal, então vamos lá. A gente viu então na aula passada o juros simples, né? A gente aprendeu ali que o juros simples ele é capitalizado sempre sobre o capital inicial, ou seja, a gente calcula os juros sobre o capital inicial e aquilo, né, forma uma progressão aritmética, né? Eu até perguntei aí para um de vocês, lembra? Então, ó, fiquem ligados aí, fiquem atentos que eu posso hoje novamente perguntar para alguém aí da lista de alunos aí, tá bom? Muito bem, então, simbora. E eu vou fazer perguntas hoje, hein? Pessoal, então vamos considerar a seguinte situação aqui agora, tá? Ok? Depois de muito trabalho, Miguel juntou R$ 500 e abriu uma caderneta de poupança para o seu filho, como presente pelo 10º aniversário do menino, tá? Ó, desculpa, 10º aniversário. Ou seja, o cara tem, o gurizinho tá completando 10 anos, tá? Vamos supor que o rendimento desta caderneta de poupança seja de 0,6. Vamos circular aqui. Opa! Vamos circular aqui 0,6%, né? Ao mês. Importante a gente sempre frisar ali, sublinhar. E que não será feito nenhuma retirada de dinheiro nem depósito nos próximos anos. Então, vamos entender o que aconteceu aqui então. Ele aplicou R$ 500 e deixou lá mofando na poupança, ou seja, a gente comentou, né, que a poupança hoje em dia está pagando 0,2%. Aqui ainda um exemplo, pagava 0,6%. Vamos supor esse livro aqui que eu tirei, o exercício de 2017, tá? Então, talvez lá pagasse isso aqui, tá ok? Então vamos supor que não seja feita a retirada de dinheiro e não foi feito mais nenhum depósito nessa poupança, ou seja, largou os 500 lá e deixou lá, tá? Quando o filho de Miguel completar 18 anos, ou seja, ele ganhou de presente com 10 anos, quando ele completar 18, passou-se então 8 anos, tá? Que valor ele terá disponível em sua caderneta de poupança? Bom, então esse cálculo aqui, gente, é muito simples de fazer, tá? Então, a formulinha dos juros compostos, ela é um pouquinho diferente da do simples. Vamos comparar com a do simples para todo mundo ver que não tem mistério, né? A formulinha do montante do juros simples é essa aqui, ó. Montante é igual a capital e multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, tá? Vocês percebam que aqui o tempo ele está multiplicando a taxa, né? E aqui o tempo ele está como expoente, ou seja, é 1 mais a taxa elevada no tempo, tá? Então, isso aqui é uma exponencial, tá?
Vocês já devem ter visto função exponencial, isso eu acredito lá no primeiro ano do ensino médio, né? Vocês devem já saber o que eu estou falando, tá bom? Então vamos pensar assim, ó. Nós temos aqui que o cara, o pai do Miguel, ele investiu 500, desculpa, o Miguel juntou 500, né? Então, R$ 500, certo? É o capital que ele investiu na poupança, tá? E esta poupança rendia juros de 0,6% ao mês. 0,6% ao mês. E ele deixou esse dinheiro aplicado por um tempo de 8 anos. Ok. Alguém sabe me dizer o que tá. Qual é o problema que eu estou tendo aqui neste exercício? Anos e meses, é isso? Isso, nós temos uma taxa ao mês, só que o tempo está em anos. Ok. O que eu falei na aula passada sobre mexer nesses tempos aí e mexer nas taxas? No juros simples, é possível mexer na taxa, né? E nos juros compostos aí? Será que eu posso mexer na taxa? Eu lembro que você falou que era pra evitar mexer nela, né? Muito bem, ó, tava ligado na aula, muito bem. É para evitar mexer na taxa nos juros compostos. Nos juros simples pode mexer à vontade, é só multiplicar o prazo, né? 1% ao mês, vezes 12 meses, dá 12% ao ano. Mas nos juros compostos não é bem assim, tá? Então, por quê? Porque é juros sobre juros. 1% sobre 1% sobre 1% sobre 1% vai dar mais de 12% ao ano. É aquela bola de neve, né? Certo? Então, o que nós temos que cuidar? Nos juros compostos, a gente mexe sempre no tempo, tá? Em último caso, a gente vai mexer na taxa. Só que para mexer na taxa dos juros compostos, nós temos que ter uma outra formulinha, que é para transformar a taxa equivalente, tá? Nós vamos aprender isso aí ao decorrer da aula. Bom, então, se eu quero saber aqui quantos meses são 8 anos, puxa vida, vamos lá. 8 anos, então eu multiplico por 12 meses, dá 16, sobe dá 96 meses, ok? Todo mundo concorda que são 96 meses? Beleza, então, ó, nem esperei a resposta, já disse que todo mundo concorda, tá? Então, bora lá. Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado no tempo, certo? Montante vai ser o capital, que é de R$ 500, vezes 1 mais, ó, a taxa é 0,6. Quando eu transformo a taxa de porcentagem para unitária, eu tenho que dividir por 100, né? Então, 0,6 dividido por 100, eu vou obter 0,006, tá? Na dúvida, você anda duas casas para frente novamente e tem que dar exatamente o 0,6 que está aqui, tá? Ó, dá certinho, tá bom? Então, tá correto, sei que eu fiz. Elevado na n, que nesse caso são 96, tá? Agora surgiu um problema muito interessante aqui. Tá? Se eu somar aqui 1 mais 0,006, eu vou obter 1,006. Mas olha só, pessoal. Isso aqui está elevado aonde? Na 96. O que significa 1,006 elevado na 96? Eu devo multiplicar 1,006 vezes 1,006 vezes 1,006 96 vezes. Vocês querem fazer isso aí na mão? Hã? Não. Posso? Tranquilo. Posso deixar para vocês fazerem de teminhas de casa isso aí? Jura, né? Pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, ó, quando a gente se depara com um problema de matemática financeira de juros compostos, numa prova do Enem, ou de qualquer outro vestibular, ou de concurso público, né, que vocês venham a fazer futuramente, o problema, ele fornece no final da questão, por exemplo, ele fornece uma coisa assim, dizendo assim, ó, considere 1,006 elevado na 96 igual. Aí eles dão essa. Deixa eu até vou fazer para vocês aqui, para ver quanto é que Pra dá. mim, no Enem, ainda tem a vantagem de que tem as alternativas, né? Então dá pra Também, mas ter assim, uma noção, sei lá. é. Mas também, pessoal, o exercício ele fornece, né, para vocês isso aí, tá? Por quê? Vou explicar por que o exercício fornece o valor disso tudo aqui, ó, que é chamado de fator de capitalização, tá?
Porque eles consideram que se você chegou até aqui, se você montou a conta exata, a conta da forma correta, né, você está sabendo aplicar a fórmula. Então, se você sabe aplicar a fórmula, sabe manipular ela, isso aqui é um mero resultado, e ainda vocês vão ter que pegar o resultado disso aqui e multiplicar, então, ou seja, vocês vão ter que fazer 500 vezes o resultado que eles darem para vocês ali na prova, tá? Ou seja, para encontrar o montante, vocês têm que ter isso aí, ó, tá? Então, faz os 500 vezes 1,78 ali, aproximadamente, vocês vão achar aqui 887,92, tá? Lembra, gente, que eu já falei na aula passada, não vou ficar fazendo calculindo e multiplicar, dividir e somar aqui com vocês, tá? Porque a gente tem pouco tempo, né? O normal é ter 5 períodos na semana, nós estamos tendo 2 só, então a gente tem que correr e eu não posso ficar fazendo esses detalhezinhos, tá? Isso aqui vocês têm que dominar já isso aí, tá bom? Então cabe a vocês, após a aula, né, uma revisão aí que vocês façam da aula, fazer esses calculinhos aí para treinar, tudo bem? Então vejam só, pessoal, o cara aplicou R$ 500 na poupança. 8 anos depois, quanto o cara tem? 887,92, né? Ou seja, dá para perceber que na poupança aí não dá para esperar muita coisa. Ou seja, o cara pensa, vou botar 500 pila, daqui 10 anos eu tô milionário. Capaz, pô. No máximo aí vai dar uns jurinhos aí, tá? Como deu aqui. Tá? Então aumentou aí R$ 387, certo? Show de bola. Alguém ficou com alguma dúvida nesse problema aí ou não? Não. De boas na Lagoas? Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo, sim. Que bom, pessoal, que bom. Então vocês viram que não tem mistério, né? Tá, pessoal? Então assim, ó, vamos dar um exemplo aqui bem rapidão, só para ver se ficou claro isso aqui. Vamos supor que coloque R$ 100 na poupança, tá? A uma taxa de 10% ao mês. Isso não acontece, mas tudo bem, é só um exemplo fictício, né? Quanto é que é 10% de 100? É R$ 10. Então, no mês seguinte, a pessoa vai ter, passado um mês, R$ 110. O que acontece depois é que é calculado 10% do que você tem como montante lá na poupança. Então, 10% de 110 é R$ 11, correto? Ou seja, nós vamos ter aqui 110 mais 11, nós vamos ter R$ 121. Tá? Aí no próximo mês vai ser calculado 10% de R$ 121. 10% de 121 é 12,1. Então, somando aí 12,1 a 121, nós vamos ter 133,1, correto? Fiz certinho? Então, olha aí. O que acontece aí, pessoal? Tá? O que acontece aí, ó? Os juros é calculado sempre sobre o valor do montante que você tem lá e não sobre o capital inicial. Sobre o capital inicial é os juros simples, sobre o montante é os juros compostos, tá bom? E isso aqui forma uma progressão geométrica, tá, pessoal? Uma progressão geométrica, uma PG, de razão que é a taxa. A razão da progressão é a taxa de juros, tá? Muito bem. Vamos para um próximo exemplo, então. Um capital de R$ 300 é aplicada a taxa de 2%. Então, ó, pessoal, prestem bem atenção no que o enunciado falou. Lembra que na aula passada eu comentei com vocês que o português e a matemática andam de mão dadas, né? Porque tem que saber interpretar e tirar os dados do enunciado. Não adianta sair atropelando, né? Então, ali, ó, o capital é de R$ 300 e ele é aplicado a uma taxa de 2% ao mês no regime de juros compostos. Qual será o montante obtido após 3 meses? Então, vejam bem, nós temos uma taxa de mês, né? Uma taxa ao mês. Nós temos o tempo em meses, então aí está pronto, tá? É só a gente fazer o cálculo e aplicar na fórmula do montante. Então, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado no tempo. Pessoal, essa formulinha não tem mistério, tá? Se você lembra da fórmula do juros simples, é só pegar o n que está multiplicando o i e levar como expoente lá do parênteses. Então não tem mistério, tá? É só subir o nzinho.
Vamos lá, montante é o capital que é de R$ 300, vezes 1 mais a taxa que é de 2%. 2% transformado em taxa unitária, né, nós vamos ter 0,02, tá? Ah, professor, como é que eu tô na dúvida? Anda a vírgula 2 para frente. Se a vírgula ficar exatamente como está aqui, porque 2% é 2,0, né? Então a vírgula está aqui, ó, 2, vírgula. Então, se eu andar duas para frente, tem que voltar ao que era antes, tá? Às vezes, na hora da prova, lá a pessoa bota um zerinho a mais, então tem que cuidar disso aí, tá? Então, elevado na N, que são, nesse caso, 3 meses, tá? Eu poderia tirar os dados aqui também, né? Eu não tirei, fiz direto, mas nesse caso está bem tranquilinho aqui. Então, pessoal, aqui nós vamos ter R$ 300 vezes 1,02. Ou seja, 1 mais 0,02, 1,02, elevado na 3, tá? Aí é só questão de cálculos daí, tá, gente? Pergunto, será que se a gente tiver lá na prova do Enem, isso aqui, será que o Enem vai fornecer no enunciado esse 1,02 elevado na 3? Será? Acredito que não. Não. Acredito que não. Porque 1,02 elevado na 3 é possível fazer à mão? É possível fazer à mão, tá? Não precisa de calculadora, é só fazer 1,02 vezes 1,02 e o resultado vezes 1,02. Então, quando o expoente é muito pequeno, né, 3 até 4, dificilmente eles vão fornecer. Agora, se é um expoente maior, eles fornecem o valor, tá? Então, aqui, pessoal, resolvendo isso aqui, nós teremos 318,36, tá? Então, a pessoa aplicou R$ 300 por 3 meses a uma taxa de 2% ao mês, obteve um montante ao final dos 3 meses aí de 318,36. Tá belezinha? Então, tá bom. Espero que tenha entendido. Vamos... Qualquer dúvida é só abrir o microfone aí e perguntar. Tá? Não adianta mandar no chat aí que... Tá? Eu não tô vendo. Ok. Agora, esse aqui, pessoal, eu preciso de uma atenção excepcional de vocês aqui, tá? Este probleminha aqui, ele não é difícil, ele é simples, tá? Só que ele exige alguns conhecimentos a mais. Quem é que lembra de logaritmos aí? Vocês lembram de logaritmos? Lembram, né? Bom, e vocês lembram de todas as regrinhas do logaritmo? São só 16 regras, pessoal. Não, todas não. Todas não, ok. Vocês têm que lembrar de logaritmos as principais regras, né? As principais regras são as regras do expoente, etc. Vocês têm que saber. É imprescindível saber, tá? Agora, olha aqui. Opa, aqui, beleza. Então, um investidor aplicou R$ 10.000. Pessoal, se ele aplicou R$ 10.000, o que é estes R$ 10.000? É o capital. Ele aplicou um capital de R$ 10.000. Tá? Você vai lá e aplica um certo valor na poupança. Beleza, eu dou sempre o exemplo da poupança que é o mais simples, tá, pessoal? Mas existem N investimentos que tu pode fazer, tá? Então ele aplicou o capital de R$ 10.000 em um fundo de investimento que rende 12% ao ano. Então nós temos aí uma taxa I de 12% ao ano a juros compostos. Qual é o menor número inteiro? Olha só, menor número inteiro de meses necessário para que o montante dessa aplicação seja 50.000. Então ele quer saber o tempo necessário para que o montante seja de 50.000, tá? Então nós queremos descobrir o tempo aqui. Então veja bem, o cara aplicou 10.000 e quer tirar 50.000. Quanto tempo a essa taxa, né? Ele vai conseguir obter esses R$ 50.000 aí, de montante, tá? Então, bora lá. Primeira coisa, vamos aplicar na formulinha do montante, né? Que é o capital
que multiplica 1 mais a taxa elevado no tempo, certo? O montante que ele quer é 50 mil. O capital que ele aplicou é de 10 mil. Vezes 1 mais a taxa que é de 12%, vira 0,12, ok? 12%, então divide, né? Por 100, fica 0,12, elevado no tempo, ok? Bom, eu posso cortar aqui, pessoal, como eu tenho aqui uma multiplicação, certo? 10 mil está multiplicando tudo isso aqui. E do outro lado da igualdade eu tenho 50 mil, eu posso já de cara cortar esses 4 zeros do lado direito com esses 4 zeros aqui do lado esquerdo, tá? Então aqui vai sobrar apenas 5, aqui sobra 1, só que 1 vezes tudo isso aqui fica apenas 1,12 elevado a n. Até aí, pessoal, tudo bem ou não? Até aí tudo bem? Sim, Ok, show de bola, show de bola. Tá. Pessoal, agora aqui é que começa o nosso problema, tá? Aqui começa o nosso problema. Como assim, professor? Por que isso é um problema? Gente, olha só. O que nós nos deparamos aí? Como é que é o nome dessa equação que nós temos aí? Alguém sabe me dizer? Isso aí é uma equação exponencial. Eu tenho que descobrir o expoente, né? Porque olha aqui, ó, quando eu tenho este caso aqui, por exemplo, ó, 8 é igual a 2 na x. Isso aqui é uma equação exponencial, pessoal? É. Só que veja um detalhe, ó. O 8 eu sei que é 2 na 3. Eu posso escrever o 8 como 2 elevado na 3. E aí é muito simples, né? Eu cancelo as bases que são iguais e trabalho com os expoentes. Ou seja, eu encontro aqui que 3 é igual a x, ou seja, x é igual a 3, tá? Só que nesse caso aqui que eu estou trabalhando agora, eu não consigo igualar essas bases. Eu não tenho como escrever 5 e 1,12 na mesma base, tá? São números que eu não consigo escrever na mesma base. Só que aí entra o tal dos logaritmos, né? Meu Deus, eu achei que eu tinha me livrado dos logaritmos e eles vão aparecer de novo aqui na matemática financeira. Sim. Quando que a gente tem que usar logaritmos em matemática financeira? Quando nós temos que descobrir o tempo, porque o tempo é exponencial, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade, tá? Mas qual log que eu vou aplicar, professor? Vai aplicar o logaritmo na base 10, tá? O logaritmo na base 10 é aquele que não precisa aparecer a base, tá? Para que vocês não lembram, quando não aparece a base do logaritmo é porque a base dele é 10, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que log de 5 é igual a log de 1,12 elevado na n, tá? Então, a base do logaritmo não aparece, a base é 10, tá certo? Eu poderia também utilizar o ln, que é o logaritmo natural. Dá na mesma, tá? Porque a base aqui é uma constante e. Aquela constante e da física, que vale 2,71, acho, acredito, eu não me lembro corretamente, tá? Mas, me corrija se eu estiver errado aí, né? Vocês que estão mais ligados com a física constantemente, né? Ok? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho de um lado o logaritmo de 5 e do outro lado eu tenho o logaritmo de 1,12 na n, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer. O log de 5 eu vou manter, tá? E esse log de 5 aqui, pessoal, ele pode fornecer para vocês. O problema fornece para vocês. Considere log de 5 igual a tanto, tá? Ou ainda, tem uma jogada aqui que eu quero que vocês... Ó, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, tá? Não, vocês têm que estar atentos agora, não viajem aí, tá? Então, olha só. Se o problema tivesse fornecido para mim o logaritmo de 2, vejam bem. Se o problema tivesse fornecido, considere logaritmo de 2 igual a 0,301. Esse é o valor do logaritmo de 2, tá? E eu tenho o logaritmo de 5, eu posso fazer uma mutreta aqui. Eu posso fazer logaritmo de 5, o 5 eu posso escrever como sendo 10 sobre 2. 10 dividido por 2 é 5, correto?
ok? Aí eu tenho uma divisão aqui no logaritmando. E aí vocês aprenderam, acredito eu, né, que vocês aprenderam, que quando nós temos um quociente, o logaritmo de um quociente, nós podemos abrir numa diferença de logaritmos. Então eu posso escrever como sendo logaritmo de 10 menos logaritmo de 2, tá? O log de 10 na base 10, vocês lembram que o logaritmo, quando o logaritmando e a base são iguais, a gente só corta e o resultado é 1. Então, log de 2 na base 2 é 1, log de 3 na base 3 é 1. Então, log de 10 na base 10, aqui tem um 10 escondido, aqui vai ser 1. E aí o log de 2 o problema fornece, que é 0,301. Aí é só fazer o cálculo, tá? Mas não é o caso agora. Vamos ir adiante aqui, tá? Muito bem. Vocês lembram aqui, quem é que vai me dizer o que a gente faz com esse expoente n aqui? Fica na frente. Isso, muito bem. Ele vem para frente do logaritmo multiplicando. Então, nós vamos ter n vezes o logaritmo de 1,12. Pessoal, agora nós temos um probleminha aqui também. 1,12, vamos manipular ele um pouquinho. Eu posso escrever 1,12 como sendo 112 dividido por 100? Dá ou não dá? Dá, né? Ok. Mas, professor, será que o problema lá no Enem, será que ele pode fornecer o log de 1,12? Considere o logaritmo de 1,12, 1,12 igual a tanto? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, por isso que a gente tem que manipular a conta, né? Tá? Vamos supor que o exercício lá no Enem forneceu o log de 5, que é 0,6989. Vamos supor que ele forneceu o logaritmo de 2, que é 0,301. E vamos supor que ele forneceu o log de 7, que é 0,8451. Tá bom? Estou supondo que ele forneceu isso aqui. Vejam bem o que eu vou fazer agora. O log de 5, se eu quiser, eu já posso substituir o log de 5, mas eu vou levar junto por enquanto, log de 5. N vezes, aqui eu tenho uma divisão. Eu abro novamente isso numa diferença, só que eu devo colocar os parênteses, ó. Log de 112 menos o log de 100, tá? Pessoal, eu sempre gosto de perguntar se até o momento estão entendendo. Posso dar continuidade? Sim. Ok. Maravilha, pessoal. Muito bem. Então, eu vou manter o logaritmo de 5. E aí, o 112, pessoal, eu devo decompor ele. Tá? Eu devo decompor ele. A decomposição do 112, vou fazer aqui ao lado. Tá? Todo mundo me acompanha. Dá por 2, dá 56. É isso? Dá por 2, dá 28. Dá por 2, dá 14. Dá por 2, dá 7. Dá por 7, dá 1. Eu decompus o 112 em fatores primos. Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 2 na 4 vezes 7. Então, ó, esse log de 112, eu escrevo ele como sendo log de 2 na 4 vezes 7. Tá? Vocês entenderam o que eu fiz? Beleza. E o 100? O 100 a gente sabe que ele é log de 10 ao quadrado. Ou seja, o 100 eu escrevo como sendo 10 ao quadrado. Tá? Então vamos continuar aqui. Log de 5, n vezes... Ó, pessoal, o que eu tenho aqui? Novamente eu tenho uma multiplicação. Ó, 2 na 4 vezes 7. Então, multiplicação eu abro numa soma de logaritmos. Então, eu vou ficar com 2 na 4 mais log de 7. E aqui, ó, esse doisinho do 10 ao quadrado, ele vem para frente multiplicando. Então, aqui fica menos 2 vezes o logaritmo de 10. Vocês estão vendo o trabalho que está dando isso aqui, pessoal? Está dando um trabalhinho bem interessante aqui.
Então, o log de 5 é igual a n vezes, ó, esse 4 aqui, ele também vem para frente multiplicando. Então, eu vou ficar com 4 vezes o log de 2, mais o log de 7, menos 2 vezes o log de 10. Pessoal, logaritmo de 10 na base 10, quanto que é? É 1. Então, eu já vou deixar somente menos 2, porque menos 2 vezes 1, né, vai dar exatamente menos 2. Então, eu já vou botar aqui, ó, log de 10 é 1, tá? Fechou. Então, agora, pessoal, o que o problema forneceu para a gente? O problema forneceu o valor do log de 5, forneceu o valor do log de 2 e forneceu o valor do log de 7. Nós chegamos nesse log de 5, 2 e 7 aí? Chegamos. Então, agora basta fazer o quê? Vou dar as opções. Chora, chama a mãe, puxa os cabelos, arranca os dentes ou substitui os valores fornecidos no problema? Substitui. Isso aí, chama a mãe. Muito bem. Então, o log de 5 é 0,6989 n vezes 4 vezes o log de 2. O log de 2 é 0,301, ok? E o log de 7 nós temos que é 0,8451, certo? Menos 2. Então, pessoal, ó, resolvendo esse parênteses aqui, vocês vão fazer depois isso aí, tá? Resolvendo esse parênteses aqui, e o resultado disso aqui passa dividindo para o outro lado, né? Divide esse 0,6989, nós vamos encontrar aqui 15 anos. 15 anos. Mas agora vamos voltar ao enunciado do problema. O enunciado do problema falou assim: qual é o menor número inteiro de meses necessário para o montante dessa aplicação ser 50 mil? Eu descobri a resposta em anos. Basta fazer o quê, pessoal? Multiplicar 15 vezes 12. Ok. Tá? Só que, na verdade, pessoal, o que acontece aqui? Tá? Eu vou explicar para vocês aqui. Na verdade, nós não temos 15 meses exato, tá? O resultado dessa continha aqui, ela vai dar 14,23 anos. Tá? 14,23 anos. Daí nós vamos multiplicar isso aqui por 12 meses. Tá? É só fazer aqui. Tem alguém com o áudio ligado aí? Ok. 12 meses, multiplica por 12 meses, nós vamos obter n igual a 170,76 meses. Só que aí, olha isso aqui. Qual o menor número inteiro de meses necessário? Menor número inteiro de meses. Então, com 170 meses, pessoal, ele chega aos 50 mil reais? Não. Não. Então, ele precisa, para chegar ao montante de 150 mil reais, ele precisa de 171 meses, tá? Muito bem. E aí nós chegamos na resposta do problema, tá? Então percebam, pessoal, tem todos esses detalhezinhos aí para a gente entender. Tá, pergunto agora o seguinte: será que na prova do Enem vai cair uma questão que peça para achar o tempo, que nem foi esse exemplo aqui? Sim, pode cair na questão do Enem, isso aí sim, tá? Será que vai ser tão longo o cálculo assim? Olha, não é tão longo o cálculo se tu for ver, né? Porque aqui, como eu estou dando aula aqui, a gente está explicando detalhe por detalhe. Mas ele pode ser resumido um pouquinho, tá? Então eu expliquei muitos detalhes aqui. Pode ser que eles forneçam lá no início, como eu disse para vocês, ó, olha só. Pode ser que eles forneçam no enunciado do problema o log de 5 e o log de 1,12. Considere log de 5 igual a tanto e log de 1,12 igual a tanto. Pô, aí é só substituir e já era. Tá resolvido o problema, tá bom? Agora, se eles fornecerem log de 5, de 2 e de 7, aí vocês têm que desenvolver a conta, como eu fiz, para poder chegar até encontrar o log de 2, encontrar o log de 7 para poder substituir. Tá, pessoal? Manipulando a continha.
Alguém não entendeu? Tá dominado? Dominado. Tá, pessoal. Eu quero que vocês refaçam este exercício aqui depois, tá? E eu já vou deixar, já deixei, inclusive, uma lista de exercícios lá de juros compostos, lá no Moodle, tá? Então, vocês vão poder praticar bastante. E, pessoal, vocês montaram o grupo lá que eu pedi, mas até agora nada de dúvidas. Então, ou eu fico muito feliz que não tem dúvidas, ou tem alguma coisa errada, tá, pessoal? Então, assim, usem o grupo lá do WhatsApp que eu montei para vocês, que a gente montou, desculpa, para pedir as dúvidas, tá? Tenho dúvida, manda, não tem problema, tá? Eu vou responder aos pouquinhos, tá bom? Bora lá então. Ô, senhor, Oi, fale, querida. senhor, só uma dúvida sobre esse grupo, assim, ó. Eu posso mandar questões de porcentagem, juros simples e compostos tipo, de outros materiais? Por exemplo, eu tenho outros livros de matemática aqui em casa, eu posso mandar deles? Claro, claro, pode mandar, pode mandar de qualquer questão que tu queira aí que na medida do possível, como eu disse, eu vou fazendo e vou explicando, porque você sabe, né, gente, nós estamos em casa e você sabe que tem a questão familiar, né, que eu comentei na aula passada, né, tem o filho que quer atenção, tem a esposa, tem que cuidar, tem que fazer almoço, mas em algum momento eu vou pegar a dúvida de vocês, vou olhar, e aí eu faço um videozinho no celular mesmo, eu pego meu celular lá no grupo e gravo eu resolvendo no papel essa questão, e aí envio no grupo. Então, assim, a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outras, então já acaba que a gente pode sanar a dúvida de todo mundo, tá? Então, assim, não tenham vergonha de botar lá dúvida. O grupo é para esclarecimentos, tá certo? Tá, gente? Então, assim, pode ser que vocês mandem a dúvida de manhã e eu mande a resposta à tarde, à tardezinha, mas eu mando, tá bom? Pode ter certeza. Combinado? Combinado. Beleza, gente. Então tá bom. Vamos lá. Bom, questão, exemplo 3, né? Uma dívida de R$ 500 contraída a juros compostos a uma taxa mensal fixa, né? Aumenta para R$ 680. Então a pessoa contraiu uma dívida de 500 e essa dívida aumentou para R$ 680, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o 500 que seria o capital, ok? Então vamos anotar. Um capital de R$ 500, tá? Aumentou para uma dívida de R$ 680, ou seja, um montante, né? Após 4 meses. Após 4 meses. Qual é a taxa mensal? Qual é a taxa mensal, ou seja, a taxa ao mês, né? Aproximada de juros. Bom, pessoal, mesma coisa, ó. Aplica na fórmula, montante ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado no tempo. O montante é 680, o capital é 500, vezes 1 mais a taxa, que eu quero descobrir, elevado no tempo, que é 4 meses, tá? Pessoal, professor, eu vou precisar aplicar logaritmos aqui também? Não, aqui não precisa aplicar logaritmos, tá? Porque aqui você não quer descobrir o expoente, aqui você quer descobrir a taxa, tá? Então, o que acontece aqui, ó, nós vamos passar esse 500, ó, passa o 500 que está multiplicando, dividindo, né? Fica 680 dividido por 500 igual a 1 mais a taxa elevado na 4, tá bom? Esse 680 dividido por 500 dá 1,36. 1,36, tá? E do lado de cá continua 1 mais i elevado na 4. Vamos lá. O que eu faço agora? Quem é que sabe me dizer aí? Senão eu vou abrir o chat e vou perguntar. O que eu faço? Ninguém? Tá bom. Tira a raiz. Raiz. Tá, muito bem. Extrai a raiz dos dois lados. Que raiz que eu extraio dos dois lados? A quarta. Raiz quarta. Muito
Tô bem. Antes disso, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Qual é o nome disso aqui, pessoal? Qual é Raiz quadrada? Tá. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui. Olha só, o que vocês aprenderam? Vocês viram muito, né, lá desde o ensino fundamental, a professora de vocês, o professor de vocês, falar assim, pessoal, a raiz de 4, a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 9, a raiz de 16. Quando o professor fala a raiz, ele está desenhando o radical, certo? Qual é a raiz de 16? É 4. Então a raiz é o resultado. A raiz não é o símbolozinho que você usa ali, tá? A raiz de 9 é 3, ou seja, a raiz é 3, é o resultado, tá? Nós temos o radical, o radicando é o que está dentro do radical e o índice é o que está aqui, ó, tá? Isso é só um comentário que eu faço sempre, que muita gente tem a ideia, o conceito meio não bem formado, tá? Então vamos lá. Eu vou extrair, pessoal, a raiz quarta dos dois lados da igualdade, tá? A raiz quarta dos dois lados da igualdade. Então aqui eu vou ter a raiz quarta de 1, de 1 mais i elevado na quarta. Tá bom? Pessoal, olha só. Aqui esse resultado aqui, vocês vão ter que ter. Ou seja, o problema ele tem que fornecer para vocês no enunciado, como é o caso dos logaritmos lá, a mesma coisa, tá? Ele vai fornecer, considere a raiz quarta de 1,36 igual a tanto, tá? Eu vou fazer aqui agora para nós, ó. Raiz quarta de 1,36. Nós vamos obter exatamente 1,0799. 1,799, tá? E aqui desse lado aqui, nós vamos cortar, nós vamos obter 1 mais i, tá? Aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou passar esse 1 para cá como menos 1, tá? Eu vou ficar com 1,0799 menos 1, 0,0799 igual a i. Pessoal, eu vou espelhar, eu vou trocar de lado sem trocar o sinal, tá? Isso é só um espelhamento, eu não estou levando o número para o outro lado e nem o outro para o outro lado, só estou espelhando a conta. Porque se 2 é igual a x, x é igual a 2, então eu não preciso ficar trocando o sinalzinho, tá? Então, espelhando essa conta, eu fico com i igual a 0,0799, tá bom? Gente, olha só. Eu tenho que multiplicar a taxa por 100, porque ela é a taxa unitária. Para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Multiplicando por 100, a vírgula anda duas para frente. Eu vou ficar com 7,99% ao mês. Só que aí, pessoal, ele pediu aqui, ó, aproximada. Pô, 7,99% é aproximadamente 8% ao mês, tá? Então a resposta é uma taxa de 8% ao mês, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Taxa negativa? Taxa negativa a gente não costuma utilizar, né? A gente diz que existe, mas não é usual, tá? Não é usual no dia a dia. A gente utiliza a taxa negativa em casos muito específicos lá de depreciação, etc., mas não há necessidade. O que a gente usa é acréscimo e decréscimo, tá? Acréscimo de taxa e decréscimo de taxa. É só calcular a porcentagem e subtrair, tá bom? Ficou claro? Beleza, tá. Muito bem. Então, gente, ficou alguma dúvida nesse exercício 3 aqui, no exemplo 3? Não. Muito bem. Qualquer coisa, vocês sabem, tem o grupo do WhatsApp, pode perguntar, tá? Eu sempre pergunto depois que eu resolvo um exercício se ficou dúvida, mas assim, vamos deixar para as dúvidas de questões de lista e coisa
lista de exercícios pelo grupo, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui. Muito bem. Vocês perceberam que eu já relembrei com vocês praticamente todas as propriedades do logaritmo, mas vamos ver mais algumas ligeirinho aqui, tá? Então, o que nós temos no logaritmo? Nós temos o logaritmando. O logaritmando seria o valor que nós temos aqui, tá? O a. Ele tem que ser um valor maior do que zero, tá? Não existe logaritmo de zero, tá? Então, existe o logaritmo de 1, por exemplo. O logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Para quem não lembra, né? Logaritmo de 1 na base 5 é zero. Logaritmo de 1 na base 2 é zero. E assim por diante. Então, a base... desculpa. O logaritmando ele tem que ser maior do que zero, tá? Agora, a base, que é o valorzinho que vai ali embaixo, né? A base tem que ser, além de menor que zero... desculpa, maior que zero, ela tem que ser diferente de 1. Tá? Então a base também tem que ser diferente de 1. Então você tem que cuidar com isso aí. Ok, existe uma regrinha que vocês aprenderam de transformar o logaritmo numa exponencial, né? Por exemplo, quanto vale o logaritmo de 4 na base 2? Bom, a gente iguala o logaritmo a um certo valor x, porque é o resultado que a gente quer descobrir. E aí vocês aprenderam a fazer uma regrinha de pegar a base e levar lá para o outro lado. Qual é o nomezinho dessa regra que vocês aprenderam? Regra do... vocês não lembram? Bom, nos ensinaram como regra da orelha, uma coisa assim. regra do orelhão, né? Tem várias regras diferentes, pessoal, né? Tem a do orelhão, tem a regra não sei das quantas lá, tem a regra do bundaço. Tem várias regras diferentes, né? A regra do bundaço é porque o 2, ele dá um bundaço no x lá, né? Que chama, né? Isso aí a gente falava muito em cursinho, né? O 2 ele dá um bundaço no x e o x voa lá para cima, né? Lá no expoente, tá? E aí nós transformamos um logaritmo numa exponencial. Então esse 4 dá para transformar em 2 ao quadrado, né? 2 na x, aí dá para cortar as bases e sobra x igual a 2, tá? Muito bem, essa é a famosa regrinha do bundaço. Beleza. Vamos dizer assim, é a regra mais simples do logaritmo, é a regra principal dele essa aí, né? Só que a gente acaba não utilizando ele muito para cálculos de logaritmo, assim, logaritmo de 4 na base 2, logaritmo de 8 na base 2. A gente utiliza mais aquilo ali para descobrir quando tem incógnitas juntos, né? Por exemplo, assim, vamos voltar aqui. Por exemplo, quanto que é o log de x mais 2 na base 2 igual a 8? Tem que descobrir isso aqui, né? Aí sim, aí a gente utiliza a regra lá, né? Fica x mais 2 igual a 2 na 8, aí resolve, acha o x, isola o x, já era, tá? Muito bem. Pessoal, essa regrinha aqui eu já usei no exercício anterior, ó. O que é? Logaritmo de uma multiplicação. Nós abrimos numa soma de logaritmos. Então é log de A na base B mais o log de C na base B. Essa regra eu também já utilizei no exercício anterior. Log de uma divisão. Então a gente abre numa diferença de dois logaritmos, tá? E essa regra eu também utilizei, que é a do expoente que vem para frente multiplicando o logaritmo, tá? Então são 3 regrinhas aí que eu já expliquei para vocês. Então, por exemplo, nós temos aqui o log de 48. Né? Eu vou decompor o 48. Meu Deus, hoje eu vou decompor o 48, tá? E nós vamos encontrar, dá por 2, dá 24, dá por 2, dá 12, dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3 e dá por 3, dá 1. Eu vou ter aqui, ó, 2 na 4 vezes 3. Então, esse 48 eu escrevo ele como sendo log de 2 na 4 vezes 3. Tá? Muito bem. Olha só, eu tenho aqui todas essas propriedades praticamente, né? O log de 2 na 4 vezes 3, eu vou escrever isso aqui como sendo... Vou escrever embaixo aqui. Log de 2 na 4, uma multiplicação abre numa soma, log de 3. O 4, pessoal, o 4 ele vem para frente multiplicando, então nós vamos ficar com 4 vezes o logaritmo de 2 mais 3, log de 3, tá? Tudo bem, ó. E aí é tranquilo, é só resolver, sabendo quanto vale o log de 2, a gente resolve, né?
sabendo quanto vale o log de 3, a gente resolve o problema aí sem mistério nenhum. Então, por exemplo, vamos lá, rapidão. O log de 2, ele é fornecido, tá? Log de 2. Ele vale 0,301. 0,301. E o log de 3, ele vale 0,4771, tá? Então, o resultado aqui bastaria fazer 4 vezes 0,301 mais 0,4771. Nós encontraríamos aí o resultado final de 1,6811, tá? E fechou o pastelzinho aí, não tem nenhum mistério. Alguma dúvida? Não? Beleza, vocês estão muito fera então, hein? Coisa boa. Pessoal, agora existe uma outra coisa importante também, que é a tal da mudança de base. E é a última propriedade do logaritmo que eu vou comentar com vocês aqui, que são as mais importantes, essa aí. O que é mudar a base de um logaritmo? Por exemplo, você tem um logaritmo numa base e aí o problema fornece o logaritmo em outra base, tá? Como é que a gente muda a base de um logaritmo para poder utilizar os valores fornecidos no problema? Da seguinte forma, vamos lá. Vamos supor que eu tenha o logaritmo de 8 na base 4. 8 na base 4. Mas eu preciso do logaritmo na base 2, tá? O problema forneceu os valores na base 2. Como é que eu vou usar aqueles valores que o problema forneceu se o logaritmo em questão aqui que eu estou utilizando ele está na base 4? Eu tenho que fazer uma mudança de base, tá? Para mudar a base é muito simples, tá? Eu só vou fazer esse processo aqui, ó. Log de 8, eu vou escrever o logaritmo de 8 na base que eu quero, que é a base 2. Sobre o logaritmo, eu pego a base antiga e escrevo ele como logaritmando na base nova que eu quero. Então, basicamente, tu pega o 8 e o 4, e escreve na base 2 uma divisão de logaritmos, tá? Onde é que está esse 8 aqui? Esse 8 está aqui, ó. Onde é que está esse 4 que era a base antiga? Ele está aqui como logaritmando, tá? Então, eu fiz uma troca de base tranquilamente. Aí aqui é só resolver. Logaritmo de 8 na base 2 é 3. Logaritmo de 4 na base 2 é 2, tá? Isso aqui, claro, gente, que é um exemplo bem simplesinho aqui que eu fiz. Só para exemplificar a mudança de base, tá? Mais uma, para ficar claro. Por exemplo, eu tenho aqui, vou fazer um bem diferente aqui, que não vai dar valor exato, tá? Logaritmo de 5 na base 3. E aí o problema forneceu os valores na base 10. Como é que eu transformo na base 10? Eu só faço o logaritmo de 5 dividido pelo logaritmo de 3. Por quê? Porque a base, quando não aparece, a base é 10. E está resolvido a mudança de base, tá? Alguma dúvida quanto à mudança de base? Não. Não? Show de bola. Então, pessoal, vamos falar aqui agora de juros compostos com taxa de juros variável. Isso aqui é molezinha. Não é difícil, tá? O que seria juros compostos com taxa de juros variável? Significa que a taxa ela não é a mesma mês após mês. São taxas diferentes. Num mês se aplica uma taxa de 2%, no outro mês se aplica uma taxa de 3%, no outro uma de 2,5% e assim por diante, tá? Mas olha só, vocês lembram daqueles acréscimos sucessivos que eu já havia comentado com vocês no outro vídeo, né? Acréscimos sucessivos, aqui é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Olha só, no começo do ano, o lote padrão de ações de uma empresa valia R$80. Nos meses de janeiro e fevereiro, né, um mês após o outro, as ações dessa empresa valorizaram-se 30% e 20%, respectivamente. Qual será o valor desse lote no final de fevereiro? Bom, o que vocês fariam se fosse uma taxa única, né? Vocês fariam assim, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado no número de períodos, tá? Porque, como é a mesma taxa, você substitui aqui, por exemplo, ó,
R$80, desculpa, R$80, que é o valor aí do lote, né? Mais, vamos supor que não é 30% mais 20%, é somente 30%. O que vocês fariam? Coloca a taxa aqui, ó, 30% é 0,3, né? E eleva na 2 meses. Por quê? Janeiro e fevereiro, 2 meses. Beleza, isso significa que 30% em janeiro, 30% em fevereiro. Só que não é o problema. O problema, ele está dizendo que num mês a valorização foi de 30 e no outro mês a valorização foi de 20. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar fatores de capitalização diferentes em cada mês. Então, 80 vezes 1 mais a taxa e no outro mês 1 mais a próxima taxa, que é de 20%. E se tivesse mais março? Março seria 10%. Aí eu fazia vezes 1 mais a taxa de março. Então isso aqui não tem mistério, pessoal. Aí é só questão de cálculo mesmo, tá? Isso aqui dá como resposta, então, 124,80. Tá bom? Ficou claro isso ou não? Beleza, pessoal. Que bom. De boas na lagoa, né? Beleza. E tá aí. Certo, então agora vamos para o próximo assuntinho que nós temos aqui. Comparação gráfica entre juros simples e compostos, tá? Então agora a gente vai comparar o juros simples e o composto, tá? Eu sempre gosto de fazer essa comparação depois que eu explico juros simples e juros compostos, tá? Considere um capital de R$1.000. Considere um capital de R$1.000 aplicado a taxa de 50% ao ano. Veja bem, não é 50% ao mês, é 50% no ano, tá? Em ambos os regimes de juros. Então, olha só, todo mundo comigo. Nós temos o montante, né? Se eu aplicar na fórmula do montante do juros simples, eu vou obter isso aqui, tá? Ou seja, eu começo com R$1.000, 50% ao ano. Quanto é que é 50% de R$1.000? É R$500. Então, no ano seguinte, né, passados um ano, eu vou ter 1.500. Passado outro ano, eu vou ter 2.000, 2.500, 3.000. É uma PA. O juros simples é uma PA. Nos juros compostos, se eu aplicar os dados do problema na fórmula do montante dos juros compostos, eu vou obter essa expressão aqui, tá? 1.000 vezes 1,5 elevado na n. No primeiro ano eu vou ter R$1.000 e passados um ano, 1.500. Pessoal, olha aqui, todo mundo. Olha os dois. 1.000 e 1.500. 1.000 e 1.500. É a mesma coisa? Passados um ano, é a mesma coisa para os dois regimes de juros simples e composto? Sim. Porque em um ano eles rendem a mesma quantia, tá? Mas a questão toda é o seguinte: o que acontece após um ano, depois, né? Passados um ano, então o que acontece depois e o que acontece entre o final de um ano, né? Ou seja, do momento que tu aplica o valor até fechar um ano, porque a taxa é anual. Então vamos lá para vocês entenderem, tá? Então aqui, 50% agora sobre 1.500, tá? Nós vamos ter aí 750, então vai dar 2.250. Depois calcula 50% de 2.250 e soma, vai dar 3.375 e assim por diante. Vocês podem ver que o juros composto ele aumenta mais rápido que o juros simples, né? Porque é uma exponencial, tá? Agora, isso aqui que é o interessante, ó. Vamos lá. Eu até vou ampliar aqui para vocês enxergarem bem. Tá? Olha só o que acontece. Nós temos o juros simples, que é o gráfico em roxo, né? E nós temos os juros compostos, que é o gráfico em laranja. Tá, pessoal? Então, olha só. O valor de R$1.000 foi aplicado, passados um ano, passou-se um ano. Olha o que acontece. Os dois estão no mesmo valor aqui de R$1.500, tá? Mas aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Vamos lá. Vocês aplicam R$1.000 hoje na poupança. Vamos supor que vocês podem
escolher se querem aplicar juros simples ou a juros compostos, tá? Então aí o banco informa para você assim, ó, a taxa que nós vamos aplicar ao seu dinheiro é de 50% ao ano. Vocês deixam o seu dinheiro aplicado por apenas 6 meses. Professor, passa esse banco aí pra gente depois. Ah, esse banco, passo, pode deixar. É o banco Sonhe e Seja Feliz. É só sonhando mesmo, porque não existe, tá? Pessoal, então vamos lá. É um dado fictório, né? Como diz o Tiririca. É fictório. Pessoal, olha só. Então vocês têm uma taxa de 50% ao ano e vocês vão aplicar o dinheiro de vocês por 6 meses apenas. Vocês aplicariam o dinheiro de vocês a juros compostos ou a juros simples? Vamos ver. Só um passo. Vamos ver. Vamos ver um pessoal aqui. Chu. A Paloma. E aí, Paloma, tudo bem? Tá me ouvindo? Paloma. Oi, Oi, tudo bem, Paloma? eu não sabia se estava falando comigo ou com a Dinha, por isso que eu não respondi. Tá bom, tudo bem. Tu aplicaria, Paloma, a juros simples ou a composto? Juros compostos, porque eles aumentam mais rápido que os juros simples. Os juros compostos rende mais, né? Tá. É. O João Pedro, vai aplicar a simples ou a composto, João Pedro? Ah, composto. Composto? Com certeza. A Ana Caroline, vai aplicar simples ou composto? Abre o áudio, Ana Caroline. Opa. Não me respondeu. Sir, Oi, não tem nenhuma composto. aplicação que funciona Tá, com respondeu no juros chat. simples na prática, né? Tá, então olha só. Meus queridos, olhem aqui comigo. Vocês estão aplicando uma taxa anual e você vai aplicar por 6 meses apenas. É um período menor do que a taxa. A taxa está ao ano, você vai aplicar 6 meses. Se eu falar para vocês que é mais vantajoso vocês aplicarem a juros simples do que a composto, nesse caso. Vamos olhar graficamente o que eu estou falando, tá? Graficamente o que eu estou falando. Até vou pegar uma escrita mais fininha aqui, que eu acho que fica melhor. Olha só. 6 meses é metade de um ano. Olha só. O gráfico laranja, que é dos juros compostos, ele está abaixo do gráfico roxo, que é dos juros simples. Sim ou não? Vocês conseguem enxergar bem aí ou não? Sim. Ok. Como isso, professor? Mágica? Por incrível que pareça, pessoal, se a gente for plotar o gráfico, ele basicamente faz isso aqui, ó. Ó. Opa. O juros simples é uma reta, né? Desculpa. Meu Deus. O juros simples é uma reta. Deixa eu fazer menorzinho aqui. E os juros compostos é uma exponencial. Eles saem do mesmo lugar. Só que os juros compostos, ele faz isso aqui, ó. Só um pouquinho. Ele faz isso aqui, ó. Ou seja, o momento que eles se cruzam, que os dois gráficos se cruzam, é um ano, porque a taxa está ao ano, certo? Então, o momento que eles se cruzam é quando eles rendem a mesma coisa. Então, cara, isso aqui é muito importante vocês entenderem o que eu estou falando. Porque, olha só, deixa eu voltar aqui novamente ao normal, tá? Olha só, eles, a princípio, né, o cara olha isso aqui e vê, os dois renderam a mesma coisa. Os dois renderam a mesma coisa ao final de um ano. Ao final de um ano eles renderam a mesma coisa. Mas o caminho que esse dinheiro fez até chegar a R$ 1.500 foi diferente. Um cresceu reto, proporcional, e o outro cresceu devagarinho e depois começou a crescer mais rápido. Que é o comportamento dos juros compostos, da exponencial, tá? Então, o que vocês têm que entender aqui? Vamos lá.
vocês têm uma taxa trimestral. O que significa uma taxa trimestral? Ao trimestre. A cada 3 meses fecha o ciclo, tá? Vocês aplicariam um dinheiro por um mês. Vocês aplicariam o juros simples ou composto? O simples. Simples. Após 3 meses de aplicação, por exemplo, a taxa é trimestral. Vocês têm 5 meses para aplicar o dinheiro. Vocês aplicariam a composto ou a simples? O composto. Composto. Então vamos gravar bem isso. Se eu tiver uma taxa ao ano para ser aplicação, para render mais o dinheiro, eu tenho que aplicar composto após o período da taxa, porque a taxa tem que completar o ciclo dela. Então, uma taxa anual, eu devo aplicar, por exemplo, por 2 anos, eu aplico a composto. Se a taxa é anual e eu for aplicar num período menor do que a taxa, só por 5 meses eu vou aplicar meu dinheiro, é melhor a simples. Então vamos lá, eu tenho uma taxa mensal, 2% ao mês, e eu vou aplicar o meu dinheiro por 27 dias. A taxa é mensal e eu vou aplicar meu dinheiro por 27 dias. Qual dos dois regimes eu uso, simples ou composto? Simples. A Sim. taxa é mensal? A taxa é mensal e eu vou aplicar o dinheiro por 27 dias. A gente usa o simples. Usa o simples. Após um mês, por exemplo, a taxa é mensal, eu vou aplicar por 5 meses meu dinheiro. Eu uso o composto. Pessoal, por incrível que pareça, isso é uma questão de concurso, é uma questão de vestibular, tá? Eu lembro que eu ensinava isso no cursinho e caía muito, principalmente com concurso de banco, né? Concurso do Banrisul, do Banco do Brasil, cai direto isso. É uma pergunta, não precisa fazer cálculo nenhum, é só uma pergunta. Ah, eu tenho um capital tal, aplicado a uma taxa tal mensal e eu quero aplicar durante 25 dias. É melhor a aplicação nos juros simples, nos juros compostos, etc. Legal. É muito simples. Então, ficou claro isso, pessoal? Sim. Ah, show de bola. Perfeito, tá? Muito bem. Então, para a gente dar continuidade à nossa próxima aulinha aqui, então, nós vamos falar de taxas equivalentes para finalizar, né? Porque acho que não vai dar tempo mais, tá? Gente, juros simples, então. Vamos lá. O que é taxas equivalentes, pessoal? A gente quer descobrir o que equivale a taxa em períodos diferentes, tá? No juros simples, vamos lá. 1%, deixa eu só pegar aqui. 1% ao mês, no juros simples, equivale a 2% ao bimestre. O que significa? 1% ao mês, em 2 meses, que é o bimestre, são 2 meses, é 2% ao bimestre. Ao trimestre, pessoal, 1% ao mês é 3% ao trimestre, porque um trimestre são 3 meses. Um quadrimestre, o quadrimestre são 4 meses. Então, 1% ao mês é 4% ao quadrimestre. 6% ao semestre, 12% ao ano. Então, taxas equivalentes no juros simples é tranquilo. 36% ao ano. O ano tem quantos meses? O ano tem 12 meses. Então, para achar a taxa semestral, é só eu pensar, quantos semestres tem o ano? O ano tem 2 semestres. Então, eu pego a taxa de 12% ao ano e divido por 2 semestres, eu vou obter uma taxa de 18% ao semestre. Então, 36% ao ano, divide por 2, eu vou obter metade, ou seja, 18% ao semestre. Como é que eu descubro a taxa equivalente a 36% ao ano, só que agora ao quadrimestre? Quantos quadrimestres tem o ano? 3. Porque 4 vezes 3 dá 12 meses, né? Então, eu pego 36% ao ano, divido por 3, eu vou obter 12% ao quadrimestre. Ao trimestre, quantos trimestres tem o ano? 4 trimestres. Então, eu pego 36%, divido por 4, vou obter 9% ao trimestre. Bimestres. Quantos bimestres tem o ano? 6 bimestres, né? Então, eu pego 36, divido por 6, eu vou obter 6% ao bimestre. E ao mês, pessoal? Quantos meses tem o ano? 12 meses.
Então, uma taxa de 36% ao ano, divide por 12, dá 3% ao mês. Tá? Então, no juros simples, basta eu multiplicar e dividir pelo número de meses. Não tem mistério. Agora, vamos àquele comentário que eu fiz lá com vocês, né? Que eu não poderia mexer na taxa nos juros compostos. Tá? Nos juros compostos, eu não devo mexer na taxa, eu devo mexer no tempo. Mas, professores, se eu precisar mexer na taxa, bom, aí você tem que fazer um cálculo diferente. Bom, o que é isso aqui? Presta atenção, tá? Para todo mundo entender o que eu estou querendo falar aqui. Quando você tem uma taxa num período menor, que seria mensal, e você quer encontrar uma taxa no período maior que mês, né? Você tem mensal e você quer encontrar num período maior do que o mês, por exemplo, trimestral, semestral, anual e assim por diante, você usa esta formulinha aqui, ó, tá? Agora, se você tem uma taxa ao ano, por exemplo, e você quer descobrir uma taxa ao mês, que é uma taxa num período menor, que vai do período maior para o período menor, esse M maiúsculo significa período maior e o M minúsculo significa período menor. Então, nós utilizamos esta outra formulinha aqui, tá? Então, é muito simples, gente, não tem mistério. Quer ver? Ó, vamos lá comigo. Transformar 1% ao mês em anual. Então, eu pego, ó, eu vou transformar, eu quero achar o período maior, vai ser 1 mais a taxa do período menor, que é 1%, que é 0,01, ok? Como é taxa anual, eu vou pensar o seguinte, eu tenho uma taxa mensal e quero transformar em anual. Quantos meses tem o ano? 12 meses. Então, eu vou capitalizar essa taxa por 12 meses menos 1. Tá? Resolvendo isso, ó, nós vamos encontrar 1,1268, 1,1268, resolvendo isso aqui, tá? Menos 1, e o resultado vai ser 0,1268. Bom? Ou seja, eu vou ter aqui uma taxa de 12,68% ao ano. Então, pessoal, uma taxa de 1% ao mês, ela não é 12% ao ano, ela é 12,68% ao ano. Isso nos juros compostos, tá? Que fique claro, nos juros compostos, tá? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui para ficar claro isso aqui, né? Vamos para o exemplo 2. 2% ao trimestre em uma taxa anual. Eu quero ir de uma taxa menor para uma taxa do período maior, tá? Então, o que eu faço? Eu vou fazer o mesmo cálculo feito na anterior. A taxa do período maior é igual a 1 mais a taxa do período menor elevado na n períodos menos 1. Né? No exemplo anterior eu substituí direto já, mas agora eu escrevi a fórmula para vocês verem, tá? Então, 1 mais, eu tenho uma taxa de 2% ao trimestre, 2% é 0,02. Agora, presta atenção, eu tenho uma taxa trimestral, significa que é uma taxa que tem um ciclo de 3 meses. Aí eu pergunto para mim mesmo, quantos trimestres tem num ano? Num ano tem 4 trimestres. Então, para mim transformar uma taxa trimestral para uma taxa anual, eu tenho que capitalizar ela 4 vezes. Então, nós temos que o expoente aqui deve ser 4 períodos, tá? 4 períodos trimestrais, que fecha um ano, menos 1, tá? Então, a taxa do período maior, nesse caso, eu já vou dar para vocês a resposta aqui, ela é 8,24% ao ano, tá bom? Então, nós tínhamos uma taxa trimestral, percebam, 2% ao trimestre. Se eu fosse só multiplicar por 4, daria 8% num ano, mas na verdade dá 8,24% ao ano. Entenderam por que eu não posso mexer muito na taxa, pessoal? Eu devo mexer sempre no tempo, tá? Ok? Então, principalmente nos juros compostos, né? No simples pode mexer na taxa, tá? Não tem problema, mas no composto evita mexer na taxa. Vamos lá. E os últimos dois para finalizar. Eu tenho aqui uma taxa de 24% ao ano e eu quero transformar numa taxa mensal. Aí eu utilizo a outra fórmula.
a taxa do período menor, que eu quero descobrir, é 1 mais a taxa do período maior, elevado na 1 sobre n menos 1, tá? O que isso vai se transformar? Numa raiz, né, num radical. 1 mais a taxa de 24% ao ano, que é 0,24. E agora eu penso aqui, eu quero transformar de ano para mês. Quantos meses tem o ano? Tem 12 meses. Então, 1 sobre 12 menos 1, tá? Ou seja, pessoal, isso aqui, ó, dá 1,24, só que aí 1 sobre 12 é a raiz 12 de 1,24. Todo mundo entendeu que 1 sobre 12 se transforma em raiz 12, sim ou não? Raiz de índice 12, sim ou não? Mais ou menos. Ó, quando vocês têm isso aqui, ó, 4 na 1 meio, o que é 4 na 1 meio? É a raiz quadrada de 4. O que é 8 na 1 terço? É a raiz cúbica de 8. Certo? Sim ou não? Certo, entendi. Ok, então o que é esse 1,24 aqui elevado na 1 sobre 12? É raiz 12 de 1,24, tá? Então eu devo ter aqui, ó, a resposta de esse 1,24 vai ser fornecido numa questão do Enem, por exemplo, quando precisar. E a resposta aqui vai ser de 1,81% ao mês. Então o cara pensa assim, olhem bem o que eu estou falando aqui. O cara pensa assim, 24% ao ano, divide por 12 e dá 2% ao mês. Não nos juros compostos. Nos juros compostos ele dá menos de 2% ao mês. Por quê? 1,81% sobre 1,81% sobre 1,81% no final de 12 meses fecha os 24%, tá? Então é juros sobre juros. E para finalizar, a última questãozinha, ó, vai dar bem certinho o tempo aqui, né? A taxa do período menor é 1 mais a taxa do período maior, que é 12%, que é 0,12, elevado na 1 sobre... Pessoal, eu quero transformar de ano para trimestre, uma taxa trimestral. Aí eu faço a pergunta para mim mesmo, quantos trimestres tem o ano? O ano tem 4 trimestres. Então, 1/4, né? 1/4 menos 1. Então, isso aqui vai ser exatamente 1,12. O expoente vira raiz quarta, né? De 1,12 menos 1. E aí a resposta aqui nós temos como sendo 2,87% ao trimestre, tá? E dessa forma a gente fecha aí tranquilamente, ó. Pensa assim, 12% ao ano dividido em 4 trimestres, nós vamos ter 3% ao mês, né? Não rola. Desculpa, ao trimestre, tá? Então não é assim, pessoal, tá? Tem que fazer o cálculo certinho ali, senão dá treta, tá bom? Cuidado com isso aí. Pessoal, ficou alguma dúvida quanto isso aqui ou não? Tá de boas? Não, foi tudo certo. Beleza, então, ó, revisem isso aqui depois, tá? Com cuidado, com calma. E qualquer dúvida, tá lá o grupo de WhatsApp para nós sanarmos essas e outras dúvidas mais que poderão surgir, tá, pessoal? Valeu, então, pessoal. Um bom intervalinho aí, descanse um pouquinho, tome uma aguinha, vão no banheiro. Um abraço para vocês aí e até a próxima aula, pessoal. Valeu. Valeu aí, senhor. Feito. Tchau, tchau. Abração.